Olá pessoal, então já vimos as relações, já vimos os vários conceitos de genética, já vimos a primeira lei de Mendel e vimos também a relação que os alelos podem ter. Se você ainda não assistiu nenhuma dessas videoaulas, pode clicar no link que você vai ter acesso a elas. Agora a gente vai falar sobre os heredogramas. Os heredogramas eles são uma parte muito importante na genética. Porque elas são formas gráficas de a gente representar uma história familiar. Em vez de estarmos detalhando por escrito, indivíduo por indivíduo, e que além de ser uma etapa trabalhosa, ainda é potencialmente problemática, porque pode fazer a gente se perder no meio de tanta informação, nós usamos os heredogramas. Os heredogramas eles são formas gráficas que vão representar toda a história de uma família. E para isso, então, ela tem uma simbologia própria. Essa simbologia que é meio que padrão. Às vezes, né, alguns livros gostam de dar uma inventada, querer parecer um pouco diferentão e tudo mais, mas é verdade que eu particularmente não gosto muito disso, porque tem uma tendência de fazer os alunos e os estudantes de genética se perderem um pouco. Eu prefiro seguir os padrões que já estão sacramentados. É como você imaginar um engenheiro civil mudando a simbologia da ABNT para ele parecer mais descolado. Não faz muito sentido. Então eu trouxe uma série de símbolos aqui, padrões, e vamos entendê-los. Vou explicar eles aqui e vou mostrar. Então, no heredograma, o quadrado simboliza homens, círculo, mulheres. Quando eu tenho um triângulo em um ângulo de 90 graus, torcido 90 graus, que vai lembrar um losango, então a gente tem um indivíduo que tem um sexo indefinido. Eu sei que parece esquisito, mas não é. É porque, às vezes, no caso da espécie humana, a herança é ligada ao sexo, a gente vai ver em uma videoaula futuramente, mas como a herança é ligada ao sexo, às vezes os cromossomos e aquilo que aparece no fenótipo, no aspecto da pessoa, podem não ser a mesma coisa. Depois a gente vai ver isso mais à frente. Então, quando um indivíduo ele é afetado ou ele tem a característica estudada, a característica em questão, é comum que o símbolo dele seja totalmente preenchido. E quando ele não tem a característica, então a gente deixa ele em aberto, sem o preenchimento. Quando eu tenho um risco ligando, então um homem e uma mulher, isso simboliza o casamento. E na genética o casamento não significa que tu colocou aliança, foi lá no cartório, nada disso. Na genética o casamento significa que teve pelo menos um descendente. Quando eu coloco dois riscos paralelos, isso significa um casamento consanguíneo. O que seria um casamento consanguíneo? Um casamento entre parentes próximos. Pai com filhos, irmãos com irmãos, seria o que a gente chama de casamento incestuoso, por assim dizer. Apesar de que primos em primeiro grau também entraria aqui, e nem todo mundo considera o casamento entre primos em primeiro grau incestuoso, né? E esse símbolo aqui é o símbolo para gêmeos homozigóticos, os gêmeos idênticos. Esse aqui é o símbolo para gêmeos dizigóticos, os gêmeos fraternos, os gêmeos diferentes. Esse símbolo simboliza a filiação, então aqui teríamos os pais e aqui o filho. Essa simbologia identifica a irmandade, os irmãos, e nós temos então uma família representada aqui por duas gerações. Então, temos aqui um heredograma. O heredograma ele pode ser esquematizado, ele pode ser organizado de duas formas diferentes. A primeira é separar ele por gerações. Então nós teríamos aqui, ó, geração 1, geração 2 e geração 3. E os indivíduos de cada uma das gerações vai ser numerados. E a numeração sempre reinicia pela geração. Por exemplo, aqui na primeira geração nós temos o indivíduo 1 e 2. E aí na geração 2, reiniciamos a numeração, indivíduo 1, 2, 3 e 4. E na terceira geração, reiniciamos a numeração. Então nós temos o indivíduo 1 novamente.
A segunda forma, né, que pode ser feito de heredogramas é numerar direto. Eu não separo gerações e eu numero direto. Então, nesse caso, eu não teria os números aqui das gerações, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É uma outra forma. Aqui nós temos um heredograma então mais complexo, né? Esse heredograma aqui já mostra quase todos os símbolos que a gente usou aqui, ó. Notem. Então nós temos aqui, ó, um indivíduo afetado e um não afetado pela herança em si. Filiação aqui. Nós temos aqui, ó, um casamento consanguíneo. Nós temos aqui um indivíduo com sexo indeterminado. E aqui nós temos um par de gêmeos dizigóticos, gêmeos fraternos, certo? Então eu espero que com essa videoaula você tenha entendido um pouco mais sobre os heredogramas, que afinal de contas podem sim vir a cair lá do Enem nos vestibulares, ok? Tchau, tchau!